falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficavam admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensina como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. A fé. No que consiste a fé? Em crer de forma desmedida em Deus. Mas a fé não pode ser reduzida a um conjunto de tradições, de ritos, e nem mesmo só ser professada em palavras. A fé tem que ser vivência. E tudo mais que nós buscamos dentro das tradições, dos ritos, tem que alimentar as práticas de quem segue a Jesus Cristo. A fé celebrada deve ser a fé vivida. Ninguém entra no céu por força de suas palavras, mas a palavra tem força por meio do testemunho, porque o testemunho demonstra a nossa fé. As obras são a tradução de uma fé viva. E Jesus hoje vai alertar para que nós não reduzamos a fé apenas num clamor a Deus. A fé tem que ser expressa de maneira concreta.
É claro que nós professamos a fé em palavras, mas tudo isso tem que ser sustentado por uma vida em Deus, fazendo aquilo que Ele fez. É justamente ter os mesmos sentimentos que Jesus teve e, por conseguinte, as práticas do Senhor. Só entra no céu, diz Jesus, quem ouve a palavra e a põe em prática. E quais são os critérios de salvação? No dia do julgamento, quando nós nos encontrarmos com Jesus, nós não vamos fazer um checklist de tudo aquilo que nós realizamos a partir dos dons que Ele nos deu, mas, acima de tudo, o amor com que nós fizemos tudo. Porque às vezes nós pensamos que a fé que visa a eternidade, o céu, é uma fé acumulativa, né, de atividades que nós podemos realizar. E daí nós vamos nos apoiando em algumas atividades como participar da missa, como rezar o terço, como ser fiéis ao dízimo. Tudo isso tem o seu valor, mas se não for acompanhado da caridade, tudo isso se torna vazio e infrutífero. Tudo isso tem o seu valor se provir de um coração que busca também assemelhar-se à prática de Jesus. E o que Jesus realmente nos dirá no dia em que nós nos encontrarmos face a face com Ele. Eu tive fome e me destes de comer. Eu estive nu e me vestistes. Eu estive doente e preso e viestes me visitar. Eu fui forasteiro e me acolhestes. É justamente esta prática que é alimentada pela oração, pela Eucaristia, pela devoção à Virgem Maria, pelo compromisso com a comunidade, que se mostra de uma forma muito palpável quando nós agimos na caridade de Cristo. Sem isso nós podemos falar, rezar e até mesmo realizar grandes coisas aos olhos das pessoas e, no entanto, não agirmos de fato como Deus realmente nos convida a agir. A fé tem que andar de mãos dadas com a caridade. Esse é o alicerce da fé, o amor de Deus. E assim que a fé é comunicada ao mundo, através desse amor que é visível, que é concreto, através dessas atitudes de Cristo. Cristo acolheu os enfermos. Cristo esteve perto daqueles que estavam à margem, esquecidos, e até mesmo eram vistos com repugnância. Cristo é aquele que deu de comer, multiplicando os pães e também alimentando a alma com a sua palavra viva. Cristo é aquele que acolheu até mesmo aqueles que eram vistos como renegados. A força do gesto alimenta a vida de muitas pessoas que vão despertar para a fé através das atitudes dos cristãos. A fé é dom de Deus, mas também ela é despertada pela pregação e pelo testemunho. Os mestres da lei eram aqueles que ficavam com a pregação desprovida de obras. Jesus é aquele que por meio de obras mostra a fé que nós devemos ter de fato. Como esta fé tem que se revelar. A fé nos abre as janelas para o transcendente, para algo que é invisível. E antes mesmo das coisas acontecerem, nós depositamos a confiança, esperamos em Deus. Mas a fé tem uma dimensão que se mostra muito
visível nesta terra. E se nós falarmos de coisas espirituais, sem demonstrarmos nas coisas terrenas o quanto nós cremos, a nossa fé fica flutuante. Ela precisa aterrissar, porque Jesus Cristo é aquele que se encarnou. Ele é o autor da fé junto com o Pai e o Espírito Santo. Por isso que Jesus hoje fala da realidade de fé que é acompanhada pela caridade e pela prudência. Quem tem fé é semelhante a um homem que constrói a sua casa numa base muito firme e resistente. E podem vir os ventos da vida, as chuvas torrenciais das provações, podem vir muitas coisas contrárias. Aquele que tem uma fé em Jesus Cristo se mantém inabalável. Então a fé bebe do amor de Deus e a fé é também revelada por meio do amor aos irmãos e irmãs, porque assim é o amor de Deus, né? O amor que alcança as suas criaturas. De nada vale um amor ou um dito amor ao Criador, se esse amor não se mostrar por meio também das criaturas aqui na terra, sendo uma transmissão do amor de Deus. Hoje nós vemos que Jesus nos apresenta o exemplo de um agir que vai suscitar nas pessoas uma fé que pode se tornar mais constante, mais duradoura, que é justamente a forma como ele viveu. Hoje se fala muito de fé, e a fé é facilmente confundida com superstição. Alguns que fazem até da fé um show. O show da fé, não é? Através de tantas manifestações assim que atraem a atenção das pessoas, mas que as infantilizam em termos de fé. A fé verdadeira é aquela que tem Jesus como rocha, é aquela que não nos blinda dos problemas. Tem muita gente que fala assim: eu tenho fé, por isso que eu estou blindado. Parece algo semelhante àquelas frases de eu tenho o corpo fechado. A fé não é isso. Porque quem acredita dessa maneira, que a fé, né, é dessa forma, quando vem um vento contrário, ou seja, quando vem uma dificuldade, quando acontece algo que deixa a pessoa um tanto sensível, vulnerável, logo pensa: Deus me abandonou, por que isso comigo? Não é? E Deus agora virou as costas, e depois de tudo aquilo que eu fiz, e a gente começa com uma cobrança em relação a Deus. A fé é acreditar que venha o que vier, passe pelo que eu passar, eu tenho esse amor de Deus como o sustentáculo no qual estou alicerçado. É um amor que nos torna seguros em Deus. Não é um amor que vai tirar de nós, às vezes, as tentações que vão nos rodear, mas é um amor que vai nos fortalecer frente às tentações. É um amor que nos vai fazer superar as dificuldades, e é um amor, acima de tudo, que deverá ser refletido por pessoas que testemunham a Jesus Cristo, sendo o seu amor de uma forma concreta, por obras e palavras, como Jesus o fez. Vamos ficar em pé? E